Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao meu canal. É com muita alegria que estou aqui novamente trazendo mais uma videoaula para vocês. E nessa aula eu vou ensinar o passo a passo desse tapete retangular, que é uma criação exclusiva minha. Essa peça é muito fácil, rápida de confeccionar e também assenta muito bem no chão. A peça que vocês estão vendo nas imagens de fundo ficou medindo 66 centímetros de comprimento por 46 centímetros de largura. E eu usei aproximadamente 280 gramas do barbante fio número 6 para confeccionar essa peça. Para trabalhar com essa linha, eu usei agulha de 3,5 mm. Eu vou deixar na descrição, logo abaixo do vídeo, e também no primeiro comentário, todas as informações sobre marca, cor e numeração de cor da linha que eu usei, caso você tenha interesse em trabalhar com o mesmo barbante que eu. Então é isso, eu espero muito que você goste de trabalhar esse tapete comigo. Se você gostar, por gentileza, deixe um gostei nesse vídeo e também deixe o seu comentário. É muito importante para mim saber a sua opinião, tanto sobre a peça quanto sobre a minha videoaula. Se você puder também, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, você recebe as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Então, dito isso, vamos agora para o passo a passo. Enquanto eu editava a videoaula, eu notei que poderia surgir uma pequena confusão com os termos que eu uso para explicar algumas coisas no corpo e no bico desse trabalho. Então, para evitar qualquer equívoco, eu senti a necessidade de vir aqui, antes da videoaula, e dar algumas explicações. Bem, durante a explicação do corpo do tapete, eu me refiro a virarmos a volta anterior para darmos início à próxima volta. E nesse caso, eu estou me referindo literalmente a virar a volta do avesso. Então, por exemplo, trabalho a minha primeira volta, viro ela no avesso e aí trabalho a segunda volta. Já no bico da peça, em alguns momentos, eu falei o termo girar e outros virar. Mas aqui no bico nós não vamos virar a peça do avesso para trabalhar. Como vocês podem ver, nós vamos trabalhar todas as voltas do lado direito. O que eu estou me referindo é a girar o lado do tapete. Então, por exemplo, estou trabalhando a lateral mais comprida e vou dar início à lateral mais estreita. Eu vou girar o meu tapete dessa maneira aqui, para que a lateral que eu for trabalhar naquele momento fique em mãos, bem estendida, para eu trabalhar sem maiores problemas. Então, eram essas as explicações. Eu espero que elas sejam úteis para vocês e evitem qualquer confusão. Eu peço perdão pela interrupção e agora vamos ao passo a passo. Para dar início a essa peça, eu vou ensinar para vocês como é que eu trabalho o cordão inicial, pois eu recebo alguns comentários nas videoaulas pedindo para que eu trabalhe a peça desde o cordão inicial, pois algumas pessoas estão iniciando agora na arte do crochê e têm dificuldade para começar os seus trabalhos. Bem, lembrando que a forma que eu vou mostrar aqui no vídeo é a maneira como eu aprendi a trabalhar o cordão inicial, mas existem formas diferentes e nenhuma delas está errada. Você pode trabalhar da maneira que você melhor se adaptar. Bem, primeiramente eu vou mostrar como eu seguro a linha. Então aqui eu tenho a ponta do novelo de linha e eu vou segurar ela com a mão oposta à qual eu seguro a minha agulha. No caso, eu seguro a agulha com a mão direita. Então, eu vou segurar a linha com a mão esquerda. Primeiramente, eu passo a linha por baixo desses 3 dedos e depois por cima do dedo indicador. E eu vou usar esses 2 dedos para apoiar a linha. Aqui dentro, na palma da mão, eu vou usar o dedo polegar para apoiar o trabalho durante a confecção. Eu também deixo uma ponta de linha, que eu vou usar mais para frente para trabalhar o arremate da peça, para que não corra o risco do meu trabalho desmanchar. Então, eu não deixo essa ponta de linha nem muito grande e nem muito pequena. Eu escolho um tamanho intermediário, acho que assim já está bom para mim. Agora, nós vamos dar início definitivamente ao cordão. Bem, a primeira coisa que eu faço é passar a agulha por baixo dessa linha que está sobre o dedo indicador.
Depois de passar a agulha por baixo da linha, eu vou dar um giro completo com a agulha. Um giro de 360 graus. Dessa maneira aqui. Agora nós ficamos com essa argolinha em volta da agulha. Agora novamente eu passo a agulha por baixo da linha e vou puxar a linha por dentro dessa argolinha. E agora eu vou fechar um nó para segurar bem o início do cordão. Então eu empurro aqui esse ponto para cima. E ficou dessa forma. Agora nós vamos dar início às correntes. Bem, novamente eu passo a agulha por baixo da linha e puxo por dentro dessa argola que estava na agulha. Então aqui eu já fiz a minha primeira corrente. Agora novamente eu vou repetir esse processo e fiz a minha segunda corrente. E nós vamos seguindo dessa forma aqui. Passo a agulha por baixo da linha e puxo para dentro da argola que estava na agulha. E é só isso para trabalharmos o cordão inicial. Uma dica que eu dou aqui é que você deixe as suas correntes um pouquinho mais soltas, porque a nossa tendência, enquanto trabalhamos a peça, é ir soltando o ponto. Então, se você fizer as suas correntes iniciais muito apertadas, a base da sua peça vai ficar muito estreita, e aí você vai soltando os pontos e o trabalho vai abrindo. Isso não vai deixar a sua peça reta, ela vai ficar torta. Então, tente deixar as suas correntes um pouco mais soltas aqui no início. Cada peça tem uma quantidade inicial de correntes diferente. Nessa daqui, nós vamos fazer 55 correntes no cordão inicial. Então, eu vou seguindo esse padrão, trabalhando aqui as minhas correntinhas, e quando eu completar 55, eu volto para darmos continuidade à nossa peça. Completei as 55 correntes no cordão inicial e agora vamos dar início à primeira volta do corpo do tapete. Então, para iniciarmos, primeiramente eu vou contar 1, 2, 3, 4 e 5 correntes, voltando atrás no cordão inicial. E aqui na quinta corrente, nós vamos trabalhar um ponto alto. Então, contando essas correntes que voltamos atrás como nosso primeiro ponto alto, temos aqui já 2 pontos altos. Agora, eu vou vir ainda nessas próximas 2 correntes e vou trabalhar um ponto alto sobre cada uma delas. E assim nós fizemos o primeiro grupo de 4 pontos altos da nossa volta. Agora, fazemos 2 correntes e vamos pular 2 correntes no cordão de base e a partir da terceira, vamos dar início novamente a um grupo com 4 pontos altos e vamos fazendo um ponto alto sobre cada uma das próximas correntes. Novamente, após completar o grupo com 4 pontos altos, fazemos 2 correntes, pulamos 2 correntes no cordão de base e a partir da terceira, vamos trabalhar mais um grupo com 4 pontos altos. Bem, e é com esse padrão que nós vamos trabalhar até o fim do nosso cordão. No total, vamos fazer 9 grupos de 4 pontos altos, separados sempre por intervalos de 2 correntes e pulando 2 correntes no cordão de base. Então, eu vou seguir aqui a minha volta, trabalhando com esse padrão, e em seguida eu venho mostrando como é que nós trabalhamos a segunda volta. Segui trabalhando a primeira volta e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 grupos de 4 pontos altos. E agora, para darmos início à segunda volta, primeiramente eu vou virar a minha peça. E agora, com a peça virada, eu vou subir 5 correntes. Depois dessas 5 correntes, eu vou pular os próximos 2 pontos altos de base e no último ponto alto desse grupo, eu trabalho um ponto alto. Depois desse ponto alto,
vou vir aqui no intervalo à frente e nele vamos trabalhar 2 pontos altos. E depois dos 2 pontos altos, vamos vir no próximo ponto alto e sobre ele trabalhamos um quarto ponto alto. E assim eu trabalhei o primeiro grupo com 4 pontos altos da segunda volta. Agora, após cada grupo de 4 pontos altos, vamos fazer 2 correntes, pulamos os próximos 2 pontos altos do grupo de base e a partir do último ponto alto, vamos dar início novamente a um grupo com 4 pontos altos, seguindo o mesmo padrão que eu orientei para vocês. Bem, e esse é o padrão para trabalharmos a segunda volta. No total, vamos fazer 8 grupos de 4 pontos altos, sempre separados por um intervalo de 2 correntes. Eu vou completar os meus 8 grupos e venho mostrando como é que nós encerramos a nossa volta. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 grupos na segunda volta. E agora, nós vamos trabalhar o último intervalo. Bem, então, após esse grupo com 4 pontos altos, faço 2 correntes. E agora eu vou pular os próximos 2 pontos altos de base e vou vir trabalhar sobre essas correntes que nós voltamos atrás para iniciar a volta anterior. Então, aqui em cima, na terceira corrente, eu atravesso a agulha, puxo a linha e trabalho meu último ponto alto. Bem, então assim nós terminamos a volta com o intervalo da mesma forma que nós começamos. Bem, então completa a segunda volta. Novamente eu vou virar o meu trabalho. E após virada a peça, para iniciarmos a terceira volta, vamos subir 3 correntes. Depois das 3 correntes, vamos vir nesse próximo intervalo e dentro dele trabalhamos 2 pontos altos. E após trabalhar esses 3 pontos altos, vamos vir sobre o próximo ponto alto de base e aqui trabalhamos o quarto ponto alto do grupo. Após completar esse primeiro grupo com 4 pontos altos, vamos fazer novamente 2 correntes. Pulamos esses próximos 2 pontos altos de base e a partir desse último ponto alto do grupo de base, vamos dar início a mais um grupo com 4 pontos altos, trabalhando um ponto alto sobre esse próximo ponto alto, 2 pontos altos no intervalo e mais um ponto alto no primeiro ponto alto do grupo à frente. Após completar cada um desses grupos, nós vamos sempre fazer 2 correntes, pulamos os próximos 2 pontos altos de base e a partir do último ponto alto de cada grupo, damos início a mais um grupo com 4 pontos altos. E esse é o padrão da terceira volta. Vamos trabalhar da mesma forma que nós fizemos a primeira volta, totalizando assim 9 grupos de 4 pontos altos. Eu vou seguir trabalhando o restante da minha volta, seguindo essa orientação, e aí, quando eu chegar para trabalhar o último grupo, eu venho mostrando como é que nós encerramos essa volta. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 grupos aqui na terceira volta. E agora eu vim para mostrar para vocês como é que nós trabalhamos o último grupo. Após o 8º grupo, novamente faço minhas 2 correntes. E agora vamos vir aqui no último ponto alto desse grupo e vamos dar início ao nosso 9º grupo de 4 pontos altos. Então, faço aqui um ponto alto. Dentro desse próximo intervalo, trabalho meus 2 pontos altos. E o último ponto alto desse grupo, nós vamos trabalhar dentro da terceira corrente. Então, eu conto aqui 1, 2 e 3 correntes. Nessa corrente aqui, eu vou atravessar passando pelo meio dela e vamos trabalhar o nosso último ponto alto. E assim está completa a terceira volta. Agora, para iniciar a quarta volta, novamente eu viro o meu trabalho
E para iniciar a quarta volta, vamos subir 5 correntes. Depois das 5 correntes, pulamos os próximos 2 pontos altos de base e no último ponto alto, trabalhamos o primeiro ponto alto. Depois desse ponto alto, trabalhamos 2 pontos altos no intervalo à frente. E agora trabalhamos o quarto ponto alto sobre esse próximo ponto alto de base. Após completar esse grupo com 4 pontos altos, novamente vamos trabalhar 2 correntes e vamos seguir o mesmo padrão que viemos trabalhando nas voltas anteriores. Aqui na quarta volta, nós vamos seguir o mesmo padrão que trabalhamos na segunda volta. Do começo ao fim, não vai haver mudança nenhuma. Então, eu vou completar essa volta seguindo as orientações que passei anteriormente para vocês e em seguida eu venho para darmos continuidade à nossa peça. Completei a quarta volta seguindo as orientações que eu havia passado para vocês e agora novamente para começarmos a quinta volta, vamos virar o nosso trabalho. E bem, o padrão da quinta volta vai ser o mesmo que nós trabalhamos na primeira e terceira volta. Então, inicio subindo 3 correntes. Agora eu trabalho 2 pontos altos nesse próximo intervalo. E depois desses 3 pontos altos, eu vou trabalhar o quarto ponto alto sobre o próximo ponto alto de base. Após completar o grupo com 4 pontos altos, fazemos 2 correntes. Pulamos 2 pontos altos de base e a partir do último ponto alto do grupo, damos início a mais um grupo com 4 pontos altos. E nós vamos seguindo assim pelo restante da nossa volta, sem mudança nenhuma. Vamos trabalhar até o fim com esse mesmo padrão. E bem, eu vou mostrar somente até essa volta como nós trabalhamos o corpo dessa peça. Porque como vocês podem perceber, nós já estamos intercalando esses 2 primeiros padrões de volta que nós trabalhamos. E nós vamos continuar assim, intercalando esses 2 padrões, até alcançar um total de 38 voltas no corpo desse tapete. Lembrando que sempre quando formos iniciar uma volta, temos que virar o nosso trabalho. Então, eu vou continuar trabalhando aqui a minha peça até eu ter 38 voltas, e aí eu venho para darmos início ao bico do nosso trabalho. Segui trabalhando o corpo do tapete com as orientações que eu havia passado para vocês e agora eu voltei para conferirmos juntos o número de voltas. Então aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34... 35, 36, 37 e 38 voltas no corpo do tapete. Após trabalhar o padrão do corpo, vamos dar início agora ao bico da peça. E bem, primeiramente, vamos trabalhar uma volta de pontos baixos, emoldurando as 4 laterais aqui do corpo do trabalho. Primeiramente, para darmos início à volta de pontos baixos, eu vou girar a minha peça, pois eu vou começar a trabalhar essa volta pela lateral mais comprida. E agora, já com a lateral mais comprida em mãos, o primeiro passo é vir aqui nesse próximo intervalo, eu atravesso a minha agulha por dentro dele, puxo a linha e prendo meu primeiro ponto baixo. Depois desse ponto baixo, vamos vir aqui no mesmo intervalo e vamos prender mais um ponto baixo. Após trabalhar esses 2 primeiros pontos baixos, nós vamos vir aqui para a próxima volta, onde temos esse bloquinho de 4 pontos altos. E aqui,
Nesse último ponto alto, nós vamos atravessar a agulha por baixo dele e vamos prender um ponto baixo. Novamente eu volto por baixo desse ponto alto e prendo mais um ponto baixo. Agora, vamos vir aqui na próxima volta e novamente vamos prender 2 pontos baixos. E aqui nessa próxima volta, vamos repetir o padrão. Bem, e é com esse padrão que vamos trabalhar a lateral mais comprida. Vamos indo volta por volta, trabalhando 2 pontos baixos. No total, nós vamos fazer 76 pontos baixos nessa lateral. Então, eu vou seguir aqui trabalhando a minha com essas orientações e na sequência eu venho mostrando como é que nós viramos o canto e trabalhamos a lateral mais estreita. Completei a lateral mais comprida seguindo as orientações que eu havia passado para vocês. Trabalhei já aqui os meus últimos 2 pontos baixos. Nessa última volta, onde nós temos o bloquinho de 4 pontos altos. E agora, para virar o canto, nós vamos fazer 2 correntes. E após as 2 correntes, novamente nós vamos girar o nosso trabalho, pois agora vamos trabalhar a lateral mais estreita. Com a lateral estreita em mãos, nós vamos vir aqui, nesse próximo ponto alto de base, e sobre ele nós vamos prender o primeiro ponto baixo da lateral. Depois desse ponto baixo, vamos trabalhar ainda mais um ponto baixo sobre cada um desses próximos 2 pontos altos. E agora vamos vir aqui nesse próximo intervalo. Dentro de cada intervalo aqui dessa lateral, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos. Depois de trabalhar os 2 pontos baixos no intervalo, vamos vir sobre esse próximo grupo com 4 pontos altos. E aqui trabalhamos um ponto baixo sobre cada ponto de base. E é assim que trabalhamos a lateral mais estreita. Vamos fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E no total vamos trabalhar 50 pontos baixos nessa lateral. O último ponto baixo vai ser trabalhado exatamente sobre o penúltimo ponto alto desse último grupo com 4 pontos altos. Então, eu vou seguir trabalhando a minha peça com essas orientações e na sequência eu venho mostrando como é que nós damos continuidade ao nosso trabalho. Trabalhei os 50 pontos baixos na lateral mais estreita e, como eu havia dito para vocês, o último ponto baixo foi trabalhado exatamente aqui sobre o penúltimo ponto alto da lateral. Agora, para virarmos o canto, novamente nós vamos fazer 2 correntes. E depois das 2 correntes, novamente eu giro o meu trabalho. E novamente nós vamos trabalhar o padrão da lateral mais comprida, aqui do outro lado. E aqui nós temos essa ponta de linha, que eu deixei lá no começo da peça para trabalhar o arremate. E eu vou usar ela agora. Então eu seguro a ponta de linha rente aos pontos da lateral e nós vamos prendendo os pontos baixos por cima dessa linha. Então venho aqui nesse último ponto alto e prendo meus 2 primeiros pontos baixos. Vou vir aqui nesse próximo intervalo, trabalho mais 2 pontos baixos. E nós vamos seguindo assim, sempre prendendo a linha por baixo dos pontos baixos. Prendi toda a minha ponta de linha por debaixo desses pontos baixos e agora vou dar continuidade a essa lateral, seguindo esse mesmo padrão. Vamos indo de volta por volta, trabalhando 2 pontos baixos em cada uma delas. Completei novamente os pontos baixos da lateral mais comprida e como vocês podem ver, essa última volta ela se inicia com um intervalo. Então agora eu voltei para mostrar como é que nós iniciamos essa lateral mais estreita. Após trabalhar esses últimos 2 pontos baixos, vamos fazer 2 correntes e vamos girar a nossa peça. E agora, para dar início a essa lateral mais estreita, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos novamente aqui dentro desse intervalo.
Depois desses 2 pontos baixos, vamos vir nesse próximo grupo de 4 pontos altos e vamos prender um ponto baixo sobre cada um deles. E nós vamos seguir assim, trabalhando da mesma forma que fizemos na outra lateral mais estreita. Em cada intervalo, nós trabalhamos 2 pontos baixos e vamos trabalhar aqui um ponto baixo sobre cada ponto alto de base. E novamente vamos trabalhar um total de 50 pontos baixos aqui nessa lateral. Eu vou seguir então até esse último intervalo, trabalhando os meus pontos baixos, e em seguida eu venho mostrando como é que nós encerramos essa volta. Novamente, após completar a lateral mais estreita, vamos encerrar essa volta fazendo 2 correntes. E após as 2 correntes, vamos vir aqui, no topo do primeiro ponto baixo que nós fizemos, para iniciar essa volta, e vamos prender um ponto baixíssimo sobre ele. E assim está concluída essa volta. Agora vamos girar o nosso trabalho. E agora, com a lateral comprida em mãos, vamos dar início à primeira volta, que vai formar o desenho dos motivos do bico. Então, primeiramente, eu subo 3 correntes. E essas 3 correntes contam como meu primeiro ponto alto. Agora, eu vou vir nos próximos 10 pontos baixos de base e vou trabalhar um ponto alto sobre cada um deles, totalizando assim um grupo com 11 pontos altos. Completei o grupo com 11 pontos altos e agora, para darmos continuidade, vamos fazer 2 correntes e pulamos 2 pontos baixos. E a partir do terceiro, vamos dar início a mais um grupo com 11 pontos altos, trabalhando um ponto alto sobre cada ponto baixo de base. E agora, novamente, após completar os 11 pontos altos, fazemos 2 correntes, pulamos 2 pontos baixos de base e a partir do terceiro, trabalhamos mais um grupo com 11 pontos altos. E é com esse padrão que trabalhamos a lateral mais comprida nessa volta. No total, vamos fazer 6 grupos de 11 pontos altos, sempre separados por um intervalo de 2 correntes e pulando 2 pontos baixos de base. Eu vou continuar trabalhando a minha lateral seguindo essas orientações e em seguida eu venho mostrando como é que nós trabalhamos o canto e a lateral mais estreita para vocês. Completei a lateral mais comprida, seguindo as orientações que eu havia passado para vocês, e após trabalharmos os 6 grupos de 11 pontos altos, nós vamos agora virar o canto. Bem, e para virarmos o canto, após o último grupo com 11 pontos altos, nós fazemos 2 correntes. Após essas 2 correntes, nós vamos vir trabalhar nessas 2 correntes que nós fizemos na volta anterior, em cada um dos 4 cantos. Bem, eu passo aqui por baixo das 2 correntes e dentro desse intervalo eu vou trabalhar 2 pontos altos. Após trabalhar esses 2 pontos altos no cantinho, fazemos 2 correntes e agora nós vamos girar o nosso trabalho. E aqui, na lateral mais estreita, nós vamos continuar trabalhando grupos com 11 pontos altos. Então, eu vou começar o primeiro grupo logo aqui, nesse próximo ponto baixo de base. Então, prendo um ponto alto aqui e vou trabalhar mais 10 pontos altos depois dele, até completar o meu primeiro grupo com 11 pontos altos. Novamente, após cada grupo com 11 pontos altos, vamos fazer 2 correntes. Pulamos 2 pontos baixos de base e a partir do terceiro, vamos dar início novamente a um grupo com 11 pontos altos. Bem, e seguindo com esse padrão, nós vamos trabalhar um total de 4 grupos de 11 pontos altos aqui na lateral mais estreita. Então, eu vou completar os outros 2 grupos que faltam na minha lateral
e em seguida eu venho mostrando como é que nós damos continuidade a essa volta. Após completar os 4 grupos da lateral mais estreita, novamente nós vamos trabalhar o padrão do canto. Então, após esse último grupo de 11 pontos altos, nós fazemos 2 correntes. Vamos vir aqui nessas 2 correntes de base e dentro do intervalo trabalhamos 2 pontos altos. Após os 2 pontos altos, fazemos novamente 2 correntes. E agora vamos girar a peça. Bem, e até aqui eu mostrei todo o padrão para trabalharmos essa volta. Nessas próximas 2 laterais, nós vamos repetir tudo que trabalhamos nas 2 laterais anteriores. Não vai haver mudança nenhuma, tanto na lateral mais comprida, quanto na lateral mais estreita, aqui do outro lado. Então, eu vou continuar trabalhando o restante da minha volta, seguindo essas orientações, e após completar, eu venho mostrando para vocês como é que nós continuamos o nosso trabalho. Completei o restante da minha volta seguindo as orientações que eu havia passado para vocês, e após trabalhar o padrão aqui no último canto, eu voltei para fecharmos a volta. Bem, então aqui como vocês podem ver, eu já trabalhei as 2 correntes, os 2 pontos altos e novamente 2 correntes. E agora, para fecharmos essa volta, vamos vir aqui nessas 3 correntes que nós fizemos para iniciar a volta, e na terceira corrente eu vou atravessar a agulha pelo meio dela e prender aqui um ponto baixíssimo. E assim está completa a nossa volta. Agora, para darmos início à próxima volta, novamente eu vou girar o meu trabalho. E para começar essa volta, eu vou trabalhar um grupo com 9 pontos altos sobre esse grupo com 11 pontos altos. Então, eu não vou trabalhar um ponto alto já sobre esse primeiro ponto alto. Eu vou caminhar aqui para o próximo ponto alto com um ponto baixíssimo. E agora sim eu vou subir 3 correntes. Depois das 3 correntes, nós vamos trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto de base, até o penúltimo ponto alto. E assim nós vamos ter feito um grupo com 9 pontos altos. Após completar os 9 pontos altos, nós vamos dar continuidade trabalhando 2 correntes. Depois das 2 correntes, nós vamos vir aqui nesse próximo intervalo de base, e nele nós vamos prender um ponto alto. Depois desse ponto alto, fazemos mais 2 correntes. E depois dessas 2 correntes, vamos pular o próximo ponto alto de base, e a partir do segundo, damos início a mais um grupo com 9 pontos altos. Novamente, após completarmos esse grupo, vamos trabalhar 2 correntes. No próximo intervalo, prendemos um ponto alto. Fazemos 2 correntes. Pulamos o próximo ponto alto de base e, a partir do segundo, trabalhamos mais um grupo com 9 pontos altos. E é com esse padrão que nós vamos trabalhar até o último grupo da lateral mais comprida. Então, eu vou completar aqui os outros 3 grupos que faltam na minha lateral, e em seguida eu venho mostrando como é que nós trabalhamos o canto e a lateral mais estreita nessa volta. Completei a lateral mais comprida, seguindo as orientações que eu havia passado para vocês, e após trabalharmos esse último grupo, com 9 pontos altos, nós vamos virar o canto. Bem, e para virar o canto, eu vou trabalhar 2 correntes. Eu vou pular esse próximo intervalo e vir trabalhar sobre esses 2 pontos altos. E aqui eu vou fazer assim. Sobre esse primeiro ponto alto, eu trabalho 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, eu faço 2 correntes. E após as 2 correntes, eu vou voltar ainda no mesmo ponto alto, trabalhar mais um ponto alto. Depois desse ponto alto, agora vamos vir aqui nesse próximo ponto alto de base. Sobre ele eu trabalho um ponto alto.
E agora, novamente, vou fazer 2 correntes e voltar ainda dentro do mesmo ponto alto e trabalhar mais 2 pontos altos. Após completar esse padrão, no canto, vamos fazer novamente 2 correntes. E após as 2 correntes, eu giro o meu trabalho. E após trabalhar esse padrão no canto, vamos trabalhar agora a lateral mais estreita. E aqui na lateral mais estreita, vamos seguir o mesmo padrão da lateral comprida. Então, após essas 2 correntes, eu vou vir aqui direto sobre esse próximo grupo de 11 pontos altos, vou pular o primeiro ponto alto de base e, a partir do segundo, vou trabalhar um grupo com 9 pontos altos. Depois dos 9 pontos altos, fazemos 2 correntes. No próximo intervalo de base, prendo um ponto alto. E depois do ponto alto, faço mais 2 correntes. Agora eu pulo esse próximo ponto alto de base e, a partir do segundo ponto alto, trabalho mais um grupo com 9 pontos altos. Bem, e esse é o padrão para trabalharmos a lateral mais estreita nessa volta. Eu vou completar o restante da minha e venho novamente mostrando como é que nós trabalhamos o padrão do canto. Completei a lateral mais estreita e agora novamente eu vou virar o canto. Bem, então após esse último grupo com 9 pontos altos, eu faço 2 correntes. Depois das 2 correntes, venho nesses 2 pontos altos do canto e eu trabalho 2 pontos altos sobre o primeiro ponto alto. Após os 2 pontos altos, faço 2 correntes. Trabalho mais um ponto alto nesse mesmo ponto alto, sem fazer nenhuma corrente. Agora eu vou trabalhar um ponto alto no ponto alto à frente. E novamente, após esses 2 pontos altos, faço 2 correntes e trabalho mais 2 pontos altos nesse mesmo ponto alto. Após completar esse padrão, faço novamente 2 correntes. E agora, para trabalharmos a lateral mais comprida, novamente vamos virar a peça. Bem, e até aqui eu mostrei todo o padrão dessa volta para vocês. Eu vou concluir o restante da minha volta, repetindo essas orientações, e na sequência eu venho mostrando como é que nós damos sequência ao nosso trabalho. Completei a minha volta, seguindo as orientações que eu havia passado para vocês, e após trabalhar o último canto, eu já fiz 2 correntes e fechei a minha volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar essa volta. Agora, para darmos início à próxima volta, vamos novamente girar o nosso trabalho. E para darmos início à lateral mais comprida, novamente eu vou caminhar com um ponto baixíssimo sobre esse segundo ponto alto de base. Após caminhar com esse ponto baixíssimo, vou subir 3 correntes. E depois dessas 3 correntes, nós vamos começar a trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto de base, até esse penúltimo ponto alto. No total, vamos fazer um grupo com 7 pontos altos. Vou completar os meus e já venho. Após completarmos esse grupo, vamos fazer 2 correntes. E agora vamos ir trabalhar sobre esse próximo ponto alto. Nele, eu faço um ponto alto. Após esse primeiro ponto alto, trabalho 2 correntes. E vou voltar no mesmo ponto alto de base e vou prender mais um ponto alto. Após completar esse padrão, faço novamente 2 correntes. E agora vamos voltar a trabalhar sobre esse próximo grupo de 9 pontos altos. Aqui eu pulo o primeiro ponto alto e, a partir do segundo, trabalho mais um grupo com 7 pontos altos. Após completar cada um desses grupos com 7 pontos altos, vamos repetir o mesmo padrão de intervalo. Então, trabalho 2 correntes. Sobre o ponto alto no intervalo, eu faço um ponto alto
duas correntes e mais um ponto alto. Após completar esse padrão, faço duas correntes. E sobre o próximo grupo de 9 pontos altos, trabalho mais um grupo com 7 pontos altos. E assim vamos seguir nessa lateral. Eu vou completar o restante da minha e venho mostrando como é que nós damos continuidade à nossa volta. Completei o padrão da lateral mais comprida e agora, após trabalhar esse último grupo com 7 pontos altos, vamos virar o canto. Bem, então, para virarmos o canto, primeiramente eu faço duas correntes. Após essas duas correntes, vamos vir sobre o primeiro grupo de 2 pontos altos do canto. Aqui eu trabalho um ponto alto sobre o primeiro ponto alto e mais um ponto alto sobre o segundo ponto alto. Após trabalhar esses 2 pontos altos, fazemos duas correntes. Depois das duas correntes, vamos vir nesse próximo intervalo. Aqui dentro do intervalo, vamos trabalhar 2 pontos altos. E após trabalhar esse segundo grupo, faço novamente duas correntes. E agora eu vou pular esse próximo grupo de 2 pontos altos e vou vir trabalhar num intervalo à frente. Aqui dentro desse intervalo, faço novamente 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos altos, faço duas correntes. E agora, vou vir aqui no último grupo com 2 pontos altos de base. E novamente eu trabalho um ponto alto para cada ponto alto. Após trabalharmos esse padrão, finalizamos fazendo duas correntes. E depois das duas correntes, eu vou girar a minha peça. Após trabalhar esse padrão no canto da peça, vamos dar início agora à lateral mais estreita. Então, após essas duas correntes, eu venho direto sobre esse próximo grupo com 9 pontos altos. Eu vou pular o primeiro ponto alto e, a partir do segundo, eu vou trabalhar um grupo com 7 pontos altos, assim como nós trabalhamos na lateral mais comprida. Após trabalhar os 7 pontos altos, fazemos duas correntes. E agora vamos vir sobre esse próximo ponto alto. E sobre ele trabalhamos um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. E após esse padrão, fazemos mais duas correntes. Pulamos o próximo ponto alto de base e, a partir do segundo, trabalhamos mais 7 pontos altos. Bem, e aqui na lateral mais estreita, nós vamos trabalhar com o mesmo padrão que trabalhamos a lateral comprida. Então, eu vou concluir a minha e venho novamente mostrando como é que nós viramos o canto. Após completar essa lateral, novamente eu vou virar o canto. Então, após esse último grupo com 7 pontos altos, eu faço duas correntes. Depois das duas correntes, sobre esses 2 primeiros pontos altos do canto, eu trabalho um ponto alto sobre cada um deles. Depois desses 2 pontos altos, fazemos duas correntes. Depois das duas correntes, no próximo intervalo, prendo 2 pontos altos. Após esses 2 pontos altos, novamente trabalhamos duas correntes. E agora vamos pular esses próximos 2 pontos altos de base e vamos vir prender mais 2 pontos altos nesse próximo intervalo. Depois desse grupo, fazemos duas correntes. E sobre esses últimos 2 pontos altos, novamente vamos fazer um ponto alto sobre cada um deles. Após trabalhar esse último grupo com 2 pontos altos, fazemos duas correntes. E eu vou girar a minha peça.
Após virar o canto, vamos voltar a trabalhar esse mesmo padrão na lateral mais comprida aqui do outro lado. Então, até aqui, eu mostrei todo o padrão para trabalharmos essa volta. Eu vou concluir as últimas duas laterais da minha, seguindo essas orientações, e na sequência eu venho mostrando como é que damos continuidade ao nosso trabalho. Trabalhei o restante da minha volta e após completar, eu fechei ela com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, para darmos início à próxima volta, novamente eu vou virar o meu trabalho. Bem, e para darmos início a essa volta, novamente vamos caminhar com o ponto baixíssimo sobre esse segundo ponto alto de base. Após esse ponto baixíssimo, subo 3 correntes. E depois das 3 correntes, nós vamos trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto de base, até o penúltimo ponto alto. E assim nós vamos fazer um grupo com 5 pontos altos. Após trabalhar esses 5 pontos altos, eu faço 2 correntes. Vamos pular esse próximo intervalo de base e sobre o ponto alto à frente, eu prendo um ponto alto. Depois desse ponto alto, faço 2 correntes e agora eu prendo mais um ponto alto nesse próximo intervalo. Após o segundo ponto alto, faço 2 correntes e sobre o próximo ponto alto, prendo mais um ponto alto. Após trabalhar esse padrão, vamos fazer 2 correntes. E agora, sobre o próximo grupo de 7 pontos altos, nós pulamos o primeiro ponto alto e a partir do segundo, vamos trabalhar um grupo com 5 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base até o penúltimo ponto alto. E novamente, após completar os 5 pontos altos, eu faço 2 correntes, prendo um ponto alto sobre o próximo ponto alto de base. Depois desse ponto alto, faço mais 2 correntes, prendo um ponto alto nesse próximo intervalo. Depois do segundo ponto alto, mais 2 correntes e prendo um terceiro ponto alto sobre esse próximo ponto alto. Após completar esse padrão, eu vou fazer 2 correntes. E sobre o próximo grupo de 7 pontos altos, trabalho novamente um grupo com 5 pontos altos. Bem, e é com esse padrão que vamos trabalhar a lateral mais comprida nessa volta. Então, eu vou concluir o restante da minha, seguindo essas orientações, e na sequência eu venho mostrando como damos continuidade a essa volta. Após trabalhar toda a lateral mais comprida, vamos agora virar o canto. Então, após esse último grupo com 5 pontos altos, nós fazemos 2 correntes. Depois das 2 correntes, vamos ir sobre o primeiro grupo de 2 pontos altos e sobre ele nós trabalhamos um ponto alto para cada um dos 2 pontos altos de base. Após os 2 pontos altos, fazemos 2 correntes. Vamos vir no próximo intervalo e nele prendemos 2 pontos altos. Novamente, fazemos 2 correntes. E agora vamos vir aqui nesse próximo intervalo. Aqui dentro nós vamos trabalhar assim. Prendemos 2 pontos altos. Fazemos 2 correntes. E vamos voltar a prender 2 pontos altos no mesmo intervalo. Após o segundo grupo com 2 pontos altos, faço 2 correntes e vou vir agora no próximo intervalo de base. Aqui nós trabalhamos 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos altos, mais 2 correntes.
E agora, sobre esses últimos dois pontos altos, novamente eu faço um ponto alto sobre cada um deles. Depois desse último grupo, eu finalizo trabalhando mais duas correntes. E após trabalharmos com esse padrão no canto, vamos virar a nossa peça. E agora vamos dar início à lateral estreita. E aqui nós vamos seguir o mesmo padrão da lateral comprida. Então, sobre esse primeiro grupo com 7 pontos altos, eu vou pular o primeiro ponto alto e a partir do segundo, vou trabalhar um grupo com 5 pontos altos. Após esses 5 pontos altos, fazemos duas correntes, um ponto alto sobre esse próximo ponto alto. Depois do ponto alto, duas correntes. Prendo mais um ponto alto no intervalo. E depois desse segundo ponto alto, faço mais duas correntes. E prendo um terceiro ponto alto sobre esse próximo ponto alto. Depois de trabalhar com esse padrão, fazemos duas correntes. E vamos vir sobre o próximo grupo com 7 pontos altos e repetimos o padrão. E é assim que vamos seguir por essa lateral. Eu vou concluir o restante da minha e venho novamente mostrando para vocês como é que nós trabalhamos o padrão do canto. Após completar a lateral mais estreita, vamos novamente virar o canto. Então, após esse último grupo com 5 pontos altos, fazemos duas correntes. E aqui, sobre esse primeiro grupo de 2 pontos altos do canto, eu trabalho um ponto alto para cada um dos 2 pontos altos de base. Após os 2 pontos altos, faço duas correntes. Venho nesse próximo intervalo e prendo aqui 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos altos, mais duas correntes. E agora, no próximo intervalo, eu vou trabalhar um grupo de 2 pontos altos, faço duas correntes e trabalho mais um grupo de 2 pontos altos dentro do mesmo intervalo. Após completar, agora vamos fazer duas correntes. Vamos vir no próximo intervalo de base, prendemos mais 2 pontos altos. Agora fazemos mais duas correntes. E sobre esses dois últimos pontos altos, trabalhamos novamente um ponto alto sobre cada um deles. Após completar o sexto grupo de 2 pontos altos, vamos finalizar o canto fazendo duas correntes e vamos virar a nossa peça. Bem, e novamente, até aqui eu trabalhei todo o padrão dessa volta. Agora eu vou completar o restante da minha, seguindo as orientações que passei para vocês, e em seguida eu venho mostrando como é que nós trabalhamos a penúltima volta do bico desse trabalho. Trabalhei o restante da volta seguindo as orientações que havia passado para vocês. Para encerrar, eu fechei a volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente. E agora, para dar início à próxima volta, viro a minha peça. Novamente, para iniciarmos essa volta, vamos caminhar com um ponto baixíssimo sobre o segundo ponto alto. E agora subimos 3 correntes. Após as 3 correntes, vamos trabalhar um ponto alto sobre cada um desses próximos 2 pontos altos. Após completar esse grupo com 3 pontos altos, faço duas correntes e venho direto para esse próximo ponto alto após o intervalo. Sobre ele eu prendo um ponto alto. Depois desse ponto alto, faço mais duas correntes
Venho no próximo intervalo, prendo um ponto alto, faço mais 2 correntes. No próximo intervalo, prendo um ponto alto, 2 correntes e prendo mais um ponto alto sobre esse último ponto alto. Após esse ponto alto, faço 2 correntes. E após trabalhar esse padrão, nós vamos trabalhar mais um grupo com 3 pontos altos sobre esse próximo grupo de 5 pontos altos. Então, aqui eu pulo o primeiro ponto alto e, a partir do segundo, dou início ao meu grupo. E após completar cada grupo com 3 pontos altos, vamos trabalhar 2 correntes. Sobre esse próximo ponto alto, eu prendo um ponto alto, faço 2 correntes, prendo um ponto alto no intervalo, mais 2 correntes, no intervalo à frente, mais um ponto alto, e depois desse ponto alto, mais 2 correntes, e agora um ponto alto sobre o último ponto alto. Após completar esses 4 pontos altos, fazemos mais 2 correntes e repetimos o padrão. Bem, e é com esse padrão que vamos trabalhar as laterais nessa volta. Eu vou completar o restante da minha lateral mais comprida seguindo essas orientações e na sequência eu venho mostrando como é que nós trabalhamos o padrão do canto. Após completar a lateral mais comprida, vamos agora virar o canto. Bem, então após o último grupo de 3 pontos altos, eu faço 2 correntes. E sobre esse primeiro grupo de 2 pontos altos do canto, eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada um deles. Bem, e novamente nós vamos fazer assim como nas voltas anteriores. Após cada grupo de 2 pontos altos, nós vamos trabalhar 2 correntes. E agora eu vou vir aqui, no próximo intervalo de base, vou trabalhar um grupo de 2 pontos altos, seguido de 2 correntes. Ainda no próximo intervalo, prendo mais 2 pontos altos. Depois desses 3 primeiros grupos, nós vamos vir aqui no próximo intervalo e nele nós vamos trabalhar 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos dentro do mesmo intervalo. Após completarmos, vamos vir para o próximo intervalo, trabalho mais 2 pontos altos. Ainda no próximo intervalo, mais 2 pontos altos. E para finalizar, sobre esses últimos 2 pontos altos de base, eu prendo um ponto alto para cada um deles. Finalizo esse padrão fazendo 2 correntes. E após trabalhar esse padrão no canto, nós vamos virar o nosso trabalho. E agora vamos trabalhar a lateral mais estreita com o mesmo padrão da lateral mais comprida. Então, após essas 2 correntes, eu vou pular o próximo ponto alto de base e, a partir do segundo, trabalho 3 pontos altos. E aqui não vai haver segredo, é só seguir o mesmo padrão que trabalhamos na lateral mais comprida. Então, eu vou concluir aqui a minha lateral mais estreita e volto novamente mostrando como é que nós viramos o canto do outro lado. E novamente eu vou virar o canto após completar a lateral. Então, após o grupo de 3 pontos altos, faço 2 correntes. Sobre os 2 primeiros pontos altos do canto, faço um ponto alto para cada um deles. Prendo 2 pontos altos
no próximo intervalo. Mais 2 pontos altos nesse próximo intervalo. No intervalo à frente, eu trabalho 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Após trabalharmos esse grupo, vamos fazer 2 correntes e no próximo intervalo prendo mais 2 pontos altos. Ainda no próximo intervalo, mais 2 pontos altos. Sobre o último grupo, faço um ponto alto para cada um deles. E finalizo fazendo mais 2 correntes. Após completarmos esse padrão no canto, vamos girar a nossa peça. E bem, para completarmos essa volta, vamos seguir todas as orientações que eu passei para vocês até aqui. Nas próximas 2 laterais, não vai haver mudança nenhuma. Então, eu vou completar a minha e venho mostrando como é que nós trabalhamos a última volta do nosso tapete. Completei o restante da minha volta e já fechei ela com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, novamente, eu viro a lateral mais comprida. E agora vamos dar início à última volta da nossa peça. E para iniciar essa volta, primeiramente, eu vou prender um ponto baixo sobre esse segundo ponto alto do grupo de base. Depois do ponto baixo, faço 2 correntes e vou pular esse próximo ponto alto, pulo o intervalo e venho trabalhar no ponto alto à frente. E sobre ele eu vou prender um ponto alto com picô. Então, eu faço normalmente um ponto alto. Agora eu subo 3 correntes e vou voltar no topo do ponto alto e passo a agulha por baixo dessa linha e aqui na base por baixo dessa outra linha. Agora eu puxo a linha por dentro e fecho com um ponto baixo. E é assim que trabalhamos cada um dos pontos altos com picô nessa volta. Após completar esse padrão, venho aqui no intervalo à frente, prendo um ponto alto com picô, depois do segundo ponto alto com picô, vamos vir no intervalo à frente e aqui dentro eu vou trabalhar 2 pontos altos com picô. Após trabalhar esses 4 pontos altos com picô, ainda no próximo intervalo, trabalho um quinto ponto alto com picô. E agora, para finalizar esse motivo, eu vou prender um ponto alto, agora sem picô, sobre esse último ponto alto. Após completarmos esse padrão, vamos fazer 2 correntes. E sobre esse próximo grupo de 3 pontos altos, novamente, no ponto alto do meio, eu prendo um ponto baixo. E vamos novamente repetir esse padrão, fazendo 2 correntes, pulando o ponto alto, o intervalo, sobre o próximo ponto alto. Trabalho um ponto alto com picô. No intervalo à frente, mais um ponto alto com picô. No intervalo aqui do meio, faço 2 pontos altos com picô. E no próximo intervalo, um quinto ponto alto com picô.
Após os 5 pontos altos com picô, prendo um ponto alto sem picô sobre o último ponto alto, faço 2 correntes, e após completar esse padrão, novamente, vamos dar continuidade, repetindo essas orientações. Bem, então, esse aqui é o padrão para trabalharmos as 4 laterais retas nessa volta. Eu vou completar essa primeira lateral mais comprida minha e venho mostrando como é que nós trabalhamos o padrão do canto. Completei a lateral e agora eu cheguei para virar o canto. Bem, então após esse último ponto baixo, eu vou trabalhar 2 correntes, pulamos o último ponto alto, o intervalo, e sobre esses 2 primeiros pontos altos do canto, eu vou trabalhar um ponto alto sobre o primeiro ponto alto e um ponto alto com picô sobre o segundo ponto alto. Após trabalhar esse padrão, vamos vir no intervalo à frente, e aqui novamente eu vou trabalhar um ponto alto e um ponto alto com picô. Nesse próximo intervalo, trabalho mais um ponto alto e um ponto alto com picô, assim como no intervalo à frente. Após esses 4 primeiros grupos, nós vamos vir no intervalo à frente e dentro dele vamos trabalhar 2 grupos iguais a esses, com um ponto alto e um ponto alto com picô. Não vamos fazer nenhuma corrente. Trabalhamos o primeiro grupo e já em seguida trabalhamos o segundo, aqui dentro do mesmo intervalo. Então, fiz o primeiro grupo e agora já volto aqui dentro e trabalho novamente. Um grupo igual a esse. Após trabalhar esses 2 grupos, nós vamos vir nos próximos 3 intervalos de base e vamos trabalhar mais um grupo desse dentro de cada um deles. Bem, e após completar esses últimos 3 grupos, nós fizemos um total de 9 grupos de um ponto alto e um ponto alto com picô até aqui. Agora, para finalizar esse padrão, nós vamos vir sobre os últimos 2 pontos altos de base e vamos prender um ponto alto sem picô sobre cada um deles. Depois desse grupo de 2 pontos altos, faço 2 correntes e vou girar o meu trabalho. Bem, e esse é o padrão para trabalharmos os 4 cantos nessa volta. Após virar esse canto, eu vou trabalhar agora a lateral mais estreita. E aqui eu vou seguir o mesmo padrão que eu trabalhei na lateral mais comprida. Bem, então basicamente, até aqui eu mostrei todo o padrão para trabalharmos essa volta. Eu vou concluir o restante da minha seguindo essas orientações e na sequência eu venho mostrando como é que o meu trabalho ficou. Trabalhei a última volta, seguindo as orientações que eu havia passado, e agora, após eu trabalhar esse último canto, eu voltei para encerrarmos juntos o nosso trabalho. Após completar esses 10 grupos, nesse último motivo do canto, eu fiz 2 correntes, e agora, para encerrarmos a volta, eu vou vir no primeiro ponto baixo que eu fiz para iniciar a volta, e vou prender aqui um ponto baixíssimo. Após prender esse ponto baixíssimo, eu laço novamente e prendo mais um ponto baixíssimo. E agora eu vou apertar bem esse ponto aqui e puxo bem a minha linha. Bem, e esse segundo ponto baixo eu prendo como um nozinho para assegurar que minha peça não vai desmanchar. E agora novamente eu vou deixar aqui essa quantidade de linha para trabalhar o arremate final da peça. Então agora é só cortar aqui a linha
E agora eu vou trabalhar o remate dessa ponta de linha, prendendo ela por trás dos pontos altos. Bem, após trabalhar o remate da ponta de linha, agora eu vou estender o meu trabalho. Esse passo pode parecer até um pouco dispensável, mas na verdade ele não é. Ele é muito importante para que seu trabalho fique bem assentado no chão. Então, como é que eu estendo a minha peça? Aqui no corpo, eu vou estender os pontos, tanto no comprimento quanto na largura. Então, venho aqui em toda a minha peça, ajeitando os pontos. E para estender o bico, eu vou segurar aqui o corpo da minha peça e vou pegar em cada um dos picôs, pela volta toda. E vou ir puxando os picôs para fora, estendendo bem eles. Bem, agora, após estender bem todo o corpo e o bico da minha peça, está completo mais esse trabalho. Eu espero muito que você tenha gostado de trabalhar esse tapete comigo. Se você gostou, por gentileza, não se esqueça de deixar um gostei nesse vídeo e também de deixar o seu comentário. Se você se interessar, eu estou deixando mais sugestões de passo a passo aqui na tela para você. É só clicar nessas imagens que você é levada diretamente ao vídeo. Se você puder também, por favor, se inscreva no canal. É só clicar na minha foto que está aparecendo aqui na tela. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço a todas as crocheteiras e crocheteiros que estão me assistindo. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula.